Irmãos, abramos nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Lerei os versículos de 15 a 23. Diz assim a palavra do nosso Deus. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça, para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês colheram? Somente as coisas que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmãos, acontece uma coisa interessante em relação ao Evangelho. Imagine comigo uma pessoa bastante doente, uma doença terrível, e ele procura um médico, ele procura se informar a respeito dessa doença. O médico diz a ele que tem cura para a doença, mas ele terá que labutar muito, terá que se submeter a muitas injeções, a um tratamento difícil, laborioso, muita dedicação, um preço altíssimo, o tratamento caríssimo. Certamente qualquer pessoa se submeteria para buscar a cura. Mas o que é curioso em relação ao Evangelho é que o oposto causa repulsa ao ser humano. Sabemos que o Evangelho é a cura para o ser humano. O Evangelho é a cura para as nossas almas. A mensagem graciosa do Evangelho é dada para aqueles que estão com a doença mortal, aqueles que estão condenados à morte eterna, aqueles que estão condenados ao inferno, e a cura é gratuita. A cura é pela graça. E o mais incrível, irmãos, é que a gratuidade do Evangelho revolta as pessoas. O ser humano, ele fica com o pé atrás porque ele quer ser o protagonista. Para ele é muito estranho que a cura da sua alma não depende de méritos, de obras, e isso revolta as pessoas. Elas acham isso um absurdo. E nós temos visto aqui que o tema dessa carta, a carta de Paulo aos Romanos, é a doutrina fundamental de que ninguém será salvo por obras, por méritos,
mas por meio da fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E seria de esperar, irmãos, que essa mensagem fosse esperada por muitos de braços abertos, que essa mensagem fosse buscada por muitos de braços abertos e achassem pessoas que achassem isso maravilhoso, aceitassem isso com alegria, dando graças a Deus. Temos uma doença mortal. Nossa alma vai perecer no inferno, no abismo eterno, mas louvado seja Deus. Louvado seja Deus, porque podemos receber essa cura sem um cumprimento da lei, sem precisar subir na mais alta montanha, sem descer ao mais profundo abismo, mas crendo naquela obra que Cristo realizou na cruz. Mas as pessoas sempre questionam essa verdade. E no capítulo 6 dessa carta, irmãos, Paulo vai responder a essas objeções. Paulo vai responder a esse levantamento contra essa doutrina maravilhosa da justificação pela fé. Na semana passada, nós consideramos o capítulo 6, versículos 1 a 14, Paulo respondendo exatamente a essas objeções, mostrando que o pecado não é mais senhor da nossa vida, nosso governador, não reina mais sobre nós, não precisamos voltar a beijar os pés de Faraó, porque agora somos novas criaturas. E como nós consideramos no versículo 14, o pecado não terá domínio sobre nós. E o apóstolo Paulo aqui continua argumentando, irmãos, com aqueles que foram, de fato, convertidos. Aqueles que foram convertidos jamais poderão viver no pecado. E esse tema, irmãos, é fundamental, porque se você não entende o significado do pecado, você não entenderá sobre a salvação. E o apóstolo Paulo, irmãos, nos seus escritos, nas suas cartas, ele é muito criativo no sentido de que ele usa essa criatividade maravilhosa para ensinar verdades difíceis. E aqui ele faz isso usando algumas figuras para ilustrar essa diferença entre esses dois estados. O estado do homem no pecado e o estado do homem na graça, no qual nós somos inseridos nesse estado, uma vez que fomos justificados pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. A primeira figura está aí nos versículos 15 a 18. Ele usa a figura da escravidão. É uma figura bastante conhecida, bastante comum na época do apóstolo Paulo. Só para que os irmãos entendam, na época do apóstolo Paulo, segundo os historiadores, 30% da população de Roma era de escravos. E eu não sei se os irmãos notaram de que tipo do apóstolo Paulo está falando, de que tipo de escravo ele se refere. No versículo 16, há uma afirmação interessante aí, eu não sei se os irmãos perceberam. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos, o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele está falando aqui de um escravo voluntário. Ele está falando aqui de um servo voluntário que se oferece. Existiam muitas formas de se tornar escravo naquela época. A primeira, uma pessoa sendo prisioneira de guerra. Um exército, digamos que Roma invadisse ali uma cidade, um país, uma nação. Ele tomava todos os espólios, toda a riqueza, e aquelas pessoas
eram feitas de escravo. A pessoa também poderia se tornar escrava por causa da dívida. A pessoa não conseguia pagar determinada dívida e se oferecia como escravo para pagar, para quitar essas dívidas. Ou então, a pessoa nascendo numa família de escravos, escravo por nascimento, nascendo numa família de escravos. Mas havia também, irmãos, escravos voluntários. Esse tipo que o apóstolo Paulo cita, era algo comum e consistia, por exemplo, de mendigos. Ou seja, aquele que uma pessoa preferia ter um teto para morar, ter comida garantida, ter roupas, do que ficar exposto na rua como um mendigo, exposto à violência, exposto a assassinato. Então, esse mendigo, ele se oferecia, ali ele teria um senhor, uma casa, comida e até muitas vezes um pequeno salário. A história, irmãos, de muitos escravos romanos, que pediam para permanecer toda a vida como escravos, porque gostavam do Senhor, eles eram tratados como entes familiares. Inclusive, no Antigo Testamento, tem um dispositivo na lei do Senhor que um hebreu só poderia ficar escravo de outro hebreu por 7 anos. Depois desse período, se aquele escravo quisesse continuar com aquele senhor, porque ele amava aquele senhor, ele se sentia bem ali naquela condição, o senhor pegava um tipo de fenda, furava a sua orelha e colocava um brinco, e a partir de então comunicava à sociedade que aquele hebreu era escravo por opção, porque amava o seu senhor. Paulo fala dessa escravidão voluntária, irmãos. Você se ofereceu como servo, porque você foi transformado, foi mudado para servo de justiça. Servo de justiça. A segunda figura que o apóstolo Paulo usa, está aí no versículo 19, é a figura de membros. E ele fala desses membros como instrumentos. A figura voluntária de um oferecimento dos seus membros é uma coisa comum também para que a pessoa entendesse. Quando ele fala sobre os membros, ele revela que ele fala que o homem oferece, quando o pecador, os seus membros para o pecado. As pessoas se oferecem como armas de batalhas para Satanás e o seu reino, a serviço da promoção do reino de Satanás. Mas Paulo diz, agora é diferente. Agora é diferente. Você agora oferece os seus membros para Deus. É aquela coisa que eu falei na semana passada, que a nossa vida cristã, irmãos, é uma fé ativa. Lembram daquela listinha que eu trouxe aqui? Olha, antigamente fumava, hoje não fumo mais. Antigamente eu bebia, hoje não bebo mais. Antigamente adulterava, hoje não adultero mais. Tudo bem. Lógico. Porque agora você não é mais escravo do pecado. Mas e aí? E agora? É exatamente isso que o apóstolo Paulo fala. Agora, se por um lado, antes da conversão, seus membros eram oferecidos para Satanás, para o seu reino, agora os nossos membros são instrumentos de justiça. São instrumentos de justiça. É aquilo que o apóstolo Paulo vai falar lá no capítulo 11. Nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional.
aquela boca que era usada para proferir blasfêmias, xingamentos, maledicências, contendas, agora ela é usada para a justiça, para o bem, para a paz, para a exaltação do nome de Deus. Essa é a atitude agora, irmãos, das novas criaturas, dos crentes, dos filhos de Deus, daqueles que foram transformados em servos de justiça. Aliás, é preciso que mostremos até maior disposição do que nós tínhamos. A partir do momento em que nossos olhos foram abertos, agora que nós entendemos o sentido da vida, agora que nós conhecemos o amor, o maior amor que pode existir nesse mundo, nós não poderíamos ser tão igualar aquilo que nós fazemos hoje com aquilo que fazíamos no passado, porque hoje é algo tão grandioso na nossa vida, é algo tão maravilhoso que certamente o nosso oferecimento é muito maior, a nossa disposição é muito maior para servir a Deus. Terceira figura, irmãos, está aí nos versículos 20 a 22. Paulo usa a figura da colheita, também uma figura muito conhecida na época. Os irmãos sabem que havia ali aquele ambiente rural em que a maior parte da economia era com relação à parte agrícola, e o apóstolo Paulo, então, vai usar essa figura da colheita, versículo 20. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça, naquele tempo, que frutos vocês colheram? Que frutos vocês colheram? Quando nós éramos pecadores, o que é que a gente tinha a ver com justiça? Não tinha relação nenhuma. Não tínhamos nada com ela. É inútil pedir que alguém, escravo do pecado, tenha a ver alguma coisa com justiça. E aí ele faz essa pergunta. Naquele tempo, que resultados colhestes? O que é que você colheu naquele período? Vejam que nessa terceira figura o apóstolo Paulo desafia a nós todos a pensarmos a respeito do nosso estado anterior. Somos encorajados a pensar como era antes, para fazermos essa baliza, essa comparação. Naquele tempo, que resultados colhestes? Coisas que nos orgulham? Coisas boas? Edificação para os filhos? Santificação para a vida? Melhoras para a família? Saúde? Não. Coisas que chegam a envergonhar. Coisas até que fazem com que nós corremos de vergonha. E quantos ainda hoje, irmãos, têm sequelas da vida passada? Existem irmãos que ainda têm sequelas da vida pregressa, da vida antiga. Quarta figura, irmãos, ele faz a figura, ele mostra a figura de um assalariado. Está aí no último versículo que nós lemos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É um versículo conhecido também, e vejam que o apóstolo Paulo aqui não diz que o salário da justiça é a vida eterna, ele usa salário só para relacionar com o pecado. Veja que ele emprega aqui o uso do salário para o pecado, que é a morte. Por um lado, um salário, do outro lado, um presente. Porque a graça, meus irmãos, é algo imerecido, não é um salário. Você não foi salvo porque você merece. Você não foi salvo porque você recebeu um salário, mas você foi salvo por causa de um presente de Deus. Pela graça nós somos salvos.
Muito bem, irmãos, o apóstolo Paulo usa essas figuras, 4 figuras, para deixar muito claro, para responder esses questionamentos, essas objeções tão comuns que as pessoas fazem, objeções tão levantadas com relação à doutrina da justificação pela fé. 4 ilustrações do dia a dia. Qualquer pessoa sabe ali identificar essas ilustrações que eram comuns aos romanos, eram coisas que seriam claramente entendidas para responder a esses questionamentos que são levantados. Irmãos, diante disso, diante de tudo que nós temos falado aqui, já falamos semana passada e que falamos hoje, eu gostaria de trazer algumas lições para a nossa vida, algumas aplicações para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada cristã. A primeira aplicação é: toda vez que o pecado se aproxima, todas as vezes que você está diante de uma situação de pecado, você precisa se perguntar: quem é o meu Senhor? A quem eu sirvo? Irmãos, todas as formas de pecado, da mais comum ao mais grosseiros, é uma forma de traição a Jesus. É uma forma de traição a Deus. É uma traição contra o Senhor, que você prometeu obedecer, que você se voluntariou para servi-lo. É traição daquele que você se aproximou e disse: olha, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero colocar os meus recursos. Eu quero colocar a minha vida. Eu quero colocar os meus membros a serviço do teu reino. E toda vez que você peca, você está traindo o seu Senhor. Agora, meus amados irmãos, nós temos outro Senhor. Nós não somos mais escravos do pecado. Agora nós temos um mestre. Agora nós temos um Senhor, que é Jesus Cristo. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Tudo aquilo que você faz com tanta dedicação, tudo aquilo que você sonha em realizar na sua vida, tudo aquilo que você se empenha com tanta dedicação, mostra quem é o seu Senhor, mostra quem é o seu mestre. Segunda lição, irmãos, para as nossas vidas: nós somos salvos pela graça e somos santificados também pela graça. Toda vez que você se sentir tentado a pecar, não busque forças em você mesmo. Não busque forças em você mesmo. Quando você faz isso, quando você confia na sua resistência, na sua força, na sua vontade, você está se colocando debaixo do domínio da lei. Você precisa recorrer à graça de Deus. Toda vez que você for tentado, você precisa recorrer à graça de Deus. Você precisa se voltar para o seu Senhor, que já te salvou, o Senhor que já te perdoou, o Senhor que está sempre te dando forças para você seguir, o Senhor que te dá poder para dizer não ao pecado, não às tentações. Muitas pessoas têm se comportado de forma dividida, aquele ânimo dobre que Tiago diz lá, porque muitas vezes elas têm ainda essa compreensão de poder usufruir da graça de Deus e poder ainda desfrutar das paixões do mundo. Esse ânimo dobre
Esse pé na igreja e um pé no mundo, essa vida dividida, porque ainda não consagrou completamente a sua vida, colocando a sua confiança totalmente na graça de Deus. Tem um livro maravilhoso, irmãos, ele é bem fininho, mas muito profundo, chamado Crescimento Espiritual, de Jeffrey Bridges. Ele tratando dessa questão, num certo momento ele vai dizer que na nossa dinâmica de vida cristã, nós precisamos de 2 apoios. Sabe aqueles apoios que são colocados numa biblioteca, num estante de livros? Imagine você chegar com 3 livros numa estante vazia. Aí você chega com os livros, põe ali os 3 livros, o que é que vai acontecer com ele? Eles vão cair para um lado, vão cair. E ele diz que na nossa dinâmica da vida cristã, ele precisa daqueles apoios, que você coloca, põe o livro, põe os apoios, e eles permanecem de pé. E ele diz que na dinâmica da vida cristã, tem 2 apoios. A primeira é a justificação em Cristo. E o segundo apoio é o poder de Cristo que vem através do Espírito Santo. Nós precisamos, irmãos, desses 2 apoios. Nós precisamos, são esses 2 apoios que nos dão, conservam o nosso relacionamento cristão, que apoia o nosso relacionamento no casamento, o nosso fervor espiritual, a nossa vida cristã. Nós precisamos ter sempre esses 2 apoios na nossa vida, a justificação em Cristo e o poder de Cristo que vem através do Espírito Santo. Não recorra às suas forças, meu irmão, minha irmã, mas recorra ao poder de Cristo na sua vida. Outra aplicação que nós podemos trazer é trazer à memória o passado. Muitas vezes, esse exercício, irmãos, não é algo agradável. Nós sabemos disso. Muitas vezes não é algo agradável trazer à tona aquilo que nós praticamos no passado. Como eu disse, há irmãos que vivem sequelas ainda por causa da vida antiga. E Paulo, então, ele nos desafia, ou ele desafia o crente a lembrar do tempo de escravidão do pecado. Veja que, eu não sei se você notou, mas Paulo chega a pedir desculpas com isso que ele diz. No versículo 19, ele diz aí, olha, falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês. É como se... como ele dissesse assim, eu sei que não é uma coisa, parece ser uma coisa rasteira, é algo que mexe com a gente, é algo meio constrangedor, porque traz vergonha, irmãos, aquilo que nós éramos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Vergonha é o sentimento que o crente sente pela vida que levou. Irmãos, vocês sabem que nós não temos prática de testemunho na nossa igreja. Muitas igrejas têm essa prática, né, de a pessoa vir aqui à frente, falar, aconteceu isso na minha vida. Primeiro porque o nosso culto é vertical, nosso culto é para Deus. Mas muitas vezes, irmãos, nós sabemos que esse testemunho acaba se tornando, digamos assim, um testemunho, algo que causa constrangimento mesmo, algo vergonhoso. E muitas vezes a pessoa que vem ou que vai fazer um testemunho, ela se, digamos assim, se exalta e começa a falar, tipo uma glorificação dela mesma, ou então a tendência é o contrário, é se dizer muito coitadinha, era muito... Então, irmãos, é algo que a gente não pratica exatamente porque há esse cuidado teológico, litúrgico,
E há um amigo meu que garante que isso aconteceu de um rapaz que foi dar o seu testemunho em determinada igreja, e ele começou a falar, olha, tinha moto, e andava na cidade, e bebia muito, e eu fazia sucesso com as mulheres, e ele começou a contar a vida dele, e de repente era uma cidade pequena, ele começou a dar nome às namoradas, ele dizia que as mulheres corriam atrás dele e tudo mais, e nesse momento o líder lá, ele fez de tudo levantou, tirou o microfone da mão do rapaz, porque o rapaz começou a se exaltar, a contar coisas que, digamos assim, exaltasse o seu próprio ser. Meus amados irmãos, Paulo diz qual é o sentimento que não é uma glorificação do passado, é um sentimento vergonhoso. É um sentimento vergonhoso, mas é uma vergonha útil. É uma vergonha útil, irmãos, porque nós podemos olhar para o passado e quando nós formos cercados, quando o pecado se aproxima da nossa vida, nós podemos dizer, olha, eu já conheço você. Hoje eu digo não a você, porque eu já vivi isso, eu sei como é gosto de morte na boca. É isso que o apóstolo Paulo diz, é gosto de morte na boca. É vergonhoso. E eu não estou dizendo aqui, meu amado irmão, para você viver. Quando lembrar disso, viva uma vida triste, uma vida cabisbaixa. Porque Jesus Cristo, irmão, já nos perdoou, inclusive, dos pecados que ainda cometeremos. O poder de Cristo na nossa vida nos redimiu e nos salvou, e por isso o crente, ele tem que viver alegremente, aceitar o perdão, saber que Cristo nos perdoou, Deus nos perdoou dos nossos pecados por causa de Cristo Jesus, e agora somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram, ficaram para trás. Se você vive ainda cabisbaixo, se você vive ainda triste por causa dos pecados antigos, tem alguma coisa errada com você. Você ainda não compreendeu o poder do Evangelho, o poder de Cristo na sua vida, que te restaurou, que te deu uma nova vida, uma vida em Cristo Jesus. Houve aquela mulher que lavou os pés de Jesus, e Jesus disse para aqueles discípulos, quem muito foi perdoado, muito ama. Essa é a nossa... Se você tem muito pecado no passado, ame muito. É isso que você deve fazer. Amar muito a Deus, porque você foi muito perdoado. A graça atingiu a sua vida e hoje você é um servo de justiça. Não é uma vergonha, irmãos, paralisante. Nós podemos aqui dizer que a vergonha que o apóstolo Paulo se refere, nós podemos chamar de vergonha redentora. É uma vergonha redentora, uma vergonha santificadora, que a pessoa deseja crescer na santificação. A vergonha é um combustível para você viver como um servo de justiça. É algo que deve motivar a você servir a Deus com toda a sua dedicação, com toda a sua vontade. É uma vergonha redentiva. Vai redundar em alegria, gratidão a Deus, agradecendo por sua graça, pela intervenção dele na sua história, pela presença doce e amável do Espírito Santo na sua vida. A última aplicação, irmãos, para as nossas vidas, onde há salvação, há consagração. Onde há salvação, há consagração. Nós podemos até dizer, irmãos, que o objetivo de Paulo nesse capítulo 6, vejo que a todo momento
ele diz: se ofereçam, se consagrem mesmo. Esse é o objetivo do apóstolo Paulo. É verdade, irmãos, que nem todos estão na mesma série da consagração, nem todos estão no mesmo nível de consagração, mas se não há consagração na sua vida, tem alguma coisa errada também. Você precisa questionar a sua salvação. Meus irmãos, todos os dias as tentações vão bater na nossa porta. Às vezes, de forma de pecados chocantes, pesados, como pecados sexuais, violência, grosseria. Às vezes chegam na forma de pecados menos percebidos, inveja, murmuração, maledicência, impaciência, irritabilidade. E Paulo, ele está aqui nos lembrando, irmãos, que todas essas formas de pecado que se apresentam, há sempre um mestre por trás disso. Há sempre um mestre por trás desses pecados. Esse mestre, ele se apresenta prometendo, muitas vezes, liberdade, prazeres, dizendo que você, se fizer isso ou aquilo, no final vai dar tudo certo. Mas, à luz da Bíblia, irmãos, nós sabemos que se você se entregar a Ele, você vai ser enganado, você vai ser golpeado, enfraquecido, e no final você ainda vai ser envergonhado. E você vai sentir o amargor da morte nos seus lábios, na sua boca. E eu gostaria que você fosse para casa hoje, sem esquecer que agora você tem outro mestre. Agora você tem outro mestre. É aquele mestre que é manso e humilde de coração. É aquele mestre que prometeu descanso para as nossas almas. É aquele mestre que atingiu o seu coração com amor e com graça, que oferece um jugo suave e um fardo leve. Imagine, irmãos, esse mestre chamando você e dizendo assim: vem aqui, meu filho. Se aproxime aqui, meu filho, põe a mão aqui nas minhas mãos. Põe a mão aqui nas minhas mãos. Põe a mão aqui do lado. Veja os ferimentos. Esses ferimentos foi porque eu quebrei a maldição do pecado. O pecado, ele foi destruído na cruz. Veja as minhas mãos, veja as minhas mãos. Agora você é liberto do pecado. Agora você é uma nova criatura. Que Deus nos abençoe, irmãos, para que nessa semana, nesse dia que começa a semana, você tenha uma semana vivendo dia após o outro, consagrando-se, se consagre a esse mestre maravilhoso que é Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.